A semana passada, nós ministramos uma palavra, como esperar o arrebatamento. Falamos sobre o arrebatamento da igreja. Eu não prometi, que continuaria esse assunto, mas durante a semana eu preparei uma mensagem continuando, falando sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. E eu quero usar como título, Como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé. E eu quero usar o texto que o próprio Senhor Jesus declarou como seria os sinais da segunda vinda dele. Então, a palavra de Deus mostrando para mim e para você sinais sobre a segunda vinda. Eu gostaria de trazer quase que um estudo. Eu não vou pregar, nós vamos conversando sobre alguns textos, sobre alguns versículos. Vamos aprender esse assunto tão importante, tão importante. Eu gostaria que você entendesse que, assim como uma mãe, assim como um pai, dá uma orientação para um filho, para uma filha, dá uma instrução, dizendo, filho, faça assim, faça assim. E esse pai e essa mãe não mente, porque ela ama o seu filho e ela está dando ao seu filho o melhor conselho, a melhor orientação. Da mesma forma, a palavra de Deus é assim. A palavra de Deus diz, olha, isto vai ser assim. Então Deus, Ele não mente. Ele não mente, Ele diz, é assim. Então vamos prestar atenção, abrir o nosso coração em fé, entender sobre a segunda vinda de Cristo, receber essa palavra com amor e, acima de tudo, partilharmos essa mensagem com outras pessoas que conhecemos e que ainda não estão preparadas para a segunda vinda do Senhor Jesus. Eu estou falando para um público seleto, filhos de Deus. A Bíblia diz que não há condenação sobre as nossas vidas, fomos redimidos no sangue do Cordeiro, mas precisamos saber sobre a segunda vinda de Cristo, especialmente para dividirmos essa mensagem tão verdadeira, tão necessária a tantas pessoas, a tantos corações que estão vivendo uma vida desregrada, desapercebida de algo que está prestes, eminente a acontecer. Vamos ler Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36, que diz assim: quanto ao dia da vinda, da volta do Senhor Jesus, o dia e a hora, ninguém sabe. Então, quando você receber pela internet aí, olha, porque é isso, porque aquilo, chuta que é laço. Tá? Qualquer previsão é do inferno, não aceite. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, quanto ao dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o filho. Eu tive a visão de um anjo que veio dizer para mim quando Jesus vai voltar. É um demônio que veio falar com você então, né? Não tem nada de anjo do céu, porque Jesus disse, olha, nem os anjos dos céus sabem, nem o Filho, nem Jesus sabe, somente o Pai Celestial, somente o nosso Pai. Mas Jesus, Ele deixa alguns sinais sobre a vinda dele. Ele diz assim, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Na vinda de Jesus, como foi nos dias de Noé. Como foi lá? Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Jesus coloca este sinal, comer, beber e casar, como sinal da vinda dele. E o texto continua dizendo, e eles nada perceberam. Eles estavam tão envoltos com o comer, beber e o casar, que eles não perceberam que a arca estava pronta e que a destruição, o dilúvio era iminente. O texto diz, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá. Olha o que a Bíblia diz. Assim acontecerá. Será deste jeito na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Olha o versículo 42. Portanto, vigiem. Portanto, preste atenção. Estejam atentos, alertas.
Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Nós não sabemos quando Ele virá. Sabemos sim que Ele virá. Sabemos sim que estes sinais são sinais que falam, que gritam. Ele está às portas, Ele está voltando. E quando acontecer isso? Quando acontecer isso? O que vai acontecer aqui nessa terra? O que vai acontecer aqui nesse mundo? 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 diz assim: o dia do Senhor, que é a vinda, é chamada também de o dia do Senhor. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Um grande estrondo. Os céus desaparecerão. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Aquele carro zero que você acabou de comprar vai derreter. A casa que você comprou vai derreter. Olha o próximo versículo. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa, vivam de maneira piedosa, devota. É o que a palavra de Deus está dizendo. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naqueles dias os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor, diz a palavra de Deus. E o versículo 13: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos, aleluia, novos céus e nova terra. Nós, igreja do Senhor Jesus, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Hoje, nós estamos mais perto do que nunca da segunda vinda do Senhor Jesus. De tudo isso que a Bíblia narra que acontecerá. Nós estamos vivendo nos tempos do fim. Já estamos vivendo nos últimos momentos do fim. E aí então Jesus, Ele chama a nossa atenção, dizendo destes sinais que Ele mencionou aqui. E vamos ver alguns desses sinais da volta do Senhor Jesus. Alguns sinais de quando isso acontecerá, ou seja, de quando Ele voltará. Romanos capítulo 1, versículo 25, fala de um desses sinais. Romanos 1, 25 diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que Ele é bendito eternamente. Amém. Um dos sinais da volta de Jesus, o texto é muito claro, é a troca da verdade de Deus pela mentira. Um dos sinais da volta de Jesus é a inversão de valores. É aceitar a mentira como se fosse verdade. E dizer que a verdade é mentira. Rejeitar a verdade, apegar-se à mentira. Muitas pessoas querem notícias, não querem a verdade. E por quê? Porque a mentira tem um dono. A mentira tem uma fonte. A mentira, a Bíblia diz que tem um pai, um gestor, um administrador. João capítulo 8, versículo 44 e 45, o próprio Senhor Jesus declara aquelas pessoas que estavam ao redor dele, dirigindo-se àquelas pessoas, ele disse: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Olha que palavras duras que Jesus estava dizendo àquelas pessoas, porque é verdade. E ele diz, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Pois não há verdade no mal, não há verdade em Satanás e seus demônios, não há verdade. Quando mente, Jesus disse, Satanás, o diabo, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e ele é pai da
mentira. No entanto, vocês não creem em mim, disse Jesus no versículo 45, porque vos digo a verdade. Quando Satanás fala, ele somente fala mentira. Jesus Cristo então está declarando que o diabo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele é o mentor da mentira. Jesus Cristo está dizendo que as pessoas debaixo da influência de Satanás, quando elas estão debaixo da influência de Satanás, é por isso que elas mentem. É por isso que elas se tornam mentirosas. Debaixo da influência do diabo. As pessoas não se apegam à verdade, mas sim à mentira. No entanto, saibamos que o mentiroso somente tem poder quando você dá crédito a ele. Quando você acredita na mentira dele. Então o diabo só tem poder quando você acredita na mentira dele. Quando você diz, isso é mentira, eu não creio nisso, porque a palavra de Deus diz assim, e a palavra de Deus é a verdade. Aí então você enfraquece toda a maquinação, toda a construção, toda a arquitetura das trevas contra a humanidade. Mas Jesus usa uma expressão nos dias de Noé. E eu quero então colocar como primeiro ponto, depois dessa introdução, o primeiro sinal é mentira. Vamos avançar um pouquinho, alguns sinais mais. E o primeiro ponto é dias de Noé. Então a Bíblia Sagrada está nos dando mais alguns sinais. Vamos ler novamente, por gentileza, Mateus 24, 36 e 37. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Versículo 37. Jesus disse, como foi? Assim como aconteceu nos dias de Noé, assim também será. Assim também será. Como foi, assim será. E eu e você então precisamos estudar, precisamos aprender. Como é que foi nos dias de Noé? Nesse texto nós temos uma revelação dada a nós pelo próprio Senhor Jesus. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não vamos correr através desses adivinhos que andam por aí, não. Mas nós precisamos entender que existem alguns sinais que apontam para a volta dele. Jesus Cristo, ele descreve esses sinais, ele diz, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então vamos estudar como é que foi nos dias de Noé. Se esta é a direção dada por Jesus, se este é o sinal dado por Jesus, eu preciso pesquisar esses sinais, estudar esses sinais, saber como foi nos dias de Noé, para eu poder identificar esses sinais nesse dia. E aí então eu posso me conscientizar de que, de fato, Jesus está voltando. O texto, no versículo 38 de Mateus 24, Jesus diz, pois nos dias anteriores ao dilúvio, nos dias de Noé, qual era o sinal? O povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Este é o sinal. Você pode estar pensando, Pio, o que existe de errado em casar, em comer, em beber? Se este é o sinal, então esse sinal sempre existiu. Porque desde o princípio, desde o início da humanidade, come-se, bebe-se e casa-se. Que sinal é este, Pio? Do que Jesus está falando? Que erro existe em comer e beber? Absolutamente nenhum. Essas são necessidades básicas, essenciais a cada ser humano. Mas como a Bíblia fala disso como um sinal da vinda do Senhor Jesus, fala como sinal dos últimos dias, vamos então interpretar esse sinal. O que é que Jesus está falando? Por que ele diz que o sinal da volta dele é comer e beber? E casar? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 14, versículo 17, pois o reino de Deus não é comida, nem bebida. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diga assim comigo, por gentileza. O reino de Deus
não é comida, não é bebida. Mais uma vez, o reino de Deus não é comida, não é bebida. A Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele nos tirou do reino das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino de Deus. E eu e você, por sermos cidadãos do reino de Deus, a nossa ênfase primária de existência não é a comida, não é a bebida. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. Jesus Cristo virá para todos quantos pertencem a Ele, que habitam no reino dEle. E os que pertencem no reino de Deus não têm como prioridade de vida, prioridade do viver, comer e beber. Olha o que ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 25. Portanto, eu digo, disse Jesus, não se preocupem com a sua própria vida. Não coloque isso como alvo principal da sua vida, como foco da sua vida. Não coloque a sua energia nessa direção. Preocupar com o quê? Quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves dos céus, versículo 26. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quando Jesus diz que não devemos nos preocupar com as nossas vidas, Ele está falando sobre o egoísmo. O egoísmo. Este é o ponto do que Jesus quer nos ensinar. O egoísta, ele vive a sua vida para si mesmo, pensando somente em si mesmo. A expressão comer, beber, assim como é essencial comer e beber, o egoísta coloca ele no centro do universo, tudo tem que gravitacionar ao redor dele, tudo e todos têm que atendê-lo e servi-lo. E por que este sentimento de egoísmo domina o coração de um ser humano? Porque o egoísmo é um sentimento de falta. O egoísta, ele acha que vai faltar, que ele não vai ter, que vai acabar. E Jesus diz, não ande ansioso em relação ao que você vai comer, ao que você vai beber, ao que você vai vestir. Ou seja, não seja egoísta. Você já deixou de trazer o seu dízimo com medo de faltar naquele mês? É a influência do egoísmo. Você tem uma nota de R$10 no bolso e uma de 50, você oferta a de 10 e não a de 50? Influência do egoísmo. E se faltar? E se faltar? O egoísmo é uma consciência de falta, de déficit. Onde há egoísmo, não há amor. Onde há amor, não há egoísmo. Porque a Bíblia diz que o amor, ele tudo suporta. O amor não suspeita mal. O amor, ele partilha. Uma das marcas na vida das pessoas no fim dos tempos é o egoísmo, representado pela expressão comer e beber. Querer ter as coisas a qualquer preço, sem se importar os meios e os métodos usados. Colocar nas coisas a esperança da felicidade. Se eu tiver isso, aí eu serei feliz. Isso é egoísmo. Se eu comprar o quarto carro, aí eu serei feliz. É egoísmo. Por isso que não existe a mínima possibilidade de você negociar e barganhar com Deus. Deus, se o Senhor me der um carro, aí eu vou frequentar todos os cultos da igreja. Isso é egoísmo. Deus não vai atender esse pedido nunca. Senhor, se eu conseguir uma casa, um apartamento perto da igreja, aí eu vou servir mais na igreja. Não existe isso. Colocar condições para servir a Deus. O egoísta pensa assim. Mas os filhos do reino, não. Porque o texto diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida. Os que habitam no reino de Deus não são egoístas, diz a palavra de Deus.
Será que o egoísmo impera, domina a humanidade dos nossos dias, assim como dominou nos dias de Noé? O egoísmo imperava e dominava as pessoas nos dias de Noé. As pessoas nos dias de Noé não se importavam com as necessidades dos outros. Cada uma vivia para si mesma, pensando em si mesma. E Jesus diz que este é um dos sinais da iminente volta dele. Um alto grau de individualismo, um alto grau de egoísmo, um alto grau de não se importar com os outros, um alto grau de querer tudo para si, de não partilhar. Jesus diz, este é um dos sinais de que a volta dele é iminente. Mateus capítulo 6, 31 a 33, Jesus declara, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Ele diz no versículo 32, pois os pagãos, os gentios, os pagãos, aqueles que não são filhos de Deus, que não foram salvos, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, que não é comida, que não é bebida, que é a justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Se eu sei que o meu Pai Celestial cuida de mim, eu não tenho medo da falta. Eu não fico roendo as unhas de madrugada dizendo, não vou ter como pagar, não vou ter como suprir essa necessidade. Porque a Bíblia Sagrada, Jesus está declarando, asseverando para mim e para você, dizendo o seguinte, o Pai de vocês cuida de vocês. Busque o reino de Deus, que não é comida, que não é bebida. E estas necessidades que começa a produzir o egoísmo, o individualismo, o partidarismo na mente e no coração das pessoas, isso jamais entrará naqueles que pertencem ao reino de Deus. Olha como ele trabalha isso. Ele diz, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Jesus Cristo está dizendo que os salvos não devem se preocupar com a comida, bebida e vestuário. Daí, irmão, como que está a vida? Como que está a caminhada? Pastor, estou trabalhando para defender o leitinho das crianças. Você está errado, meu irmão. Você está errado. Estou correndo atrás da comida, da bebida, do vestuário. Isso é para gentio, isso é para pagão, não é para cristão salvo em Cristo. Não saia da sua cama de manhã para comprar comida, bebida e vestuário. Essa não é a razão da sua existência. É isso que a Bíblia está nos orientando. Jesus Cristo está dizendo que os salvos não devem preocupar-se com essas coisas. O que o Senhor Jesus está dizendo com a expressão comida, bebida e vestuário é, não sejam egoístas. Ou seja, não pensem somente em vocês, pois são os pagãos, os gentios que correm atrás dessas coisas, e não os filhos do reino. Quem são os gentios? Todos quantos ainda não creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal das suas vidas. São aqueles que ainda não têm Deus como seu Pai Celestial. São aqueles que não creem que foram lavados e purificados no sangue de Cristo Jesus. Os gentios, eles não creem na eternidade. Os gentios não creem na vida após a morte. Inclusive eles dizem, aqui se faz, aqui se paga. Mas isso é mentira. Não é verdade. Já ouviram essa frase alguma vez? Aqui se faz, aqui se paga. Isso é pensamento de gentios, isso não é pensamento cristão. Gentios são todos os que vivem para comer, beber, casar e darem-se em casamento. Ou seja, gentios, eles vivem a vida pensando que a vida se resume aqui na terra. Aqui na terra. Eles vivem exclusivamente para o terreno, para o material, para o temporal. Por isso, eles são egoístas. Por isso, esse é mais um dos sinais da volta do Senhor Jesus Cristo.
viver a vida na dependência da sua própria força, viver a vida somente para si mesmo, viver a vida somente para produzir satisfação pessoal, viver a vida sem pensar na necessidade do seu semelhante, viver a vida sem se importar com o reino de Deus e com a eternidade. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, terríveis. E o que é tempos difíceis e terríveis? O que é isso, Pio? O texto continua explicando. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Se uma pessoa é desobediente ao pai e à mãe, ele é desobediente a qualquer autoridade. Se uma pessoa não obedece o pai e a mãe, ele não vai obedecer mais ninguém. Não vai obedecer o professor, o guarda de trânsito, o patrão dele, o pastor dele, o líder dele. Não vai. Olha o que diz o texto: desobediente aos pais. Ou seja, não honra os pais, não reconhece a autoridade dos pais. E a Bíblia diz: se você honrar o pai, você será bem-sucedido. É o que a Bíblia diz. Ingratos, você faz para a pessoa e nunca é o suficiente. Ela nunca diz obrigado. Ímpios, olha o versículo seguinte: sem amor pela família. Sem amor pela família. O camarada está casado, tem 3 filhos e diz: não, eu vou me separar porque eu quero ser feliz. E os teus filhos? Não, deixa para lá. Sem amor pela família. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Sinais. A Bíblia diz comer, beber. Sinais do comer e beber é o egoísmo, o egocentrismo. Outra versão diz assim: pois os homens serão amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. Essas marcas descritas aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, resume o que é comer, beber e vestir. Pessoas amantes de si mesmas, pessoas que buscam somente os seus próprios interesses, pessoas egoístas, pessoas que se relacionam com a gente desde que ela tenha alguma vantagem. Se ela não tiver vantagem, ela diz: olha, me esqueçam, tá? Ela está num ambiente social, num ambiente de igreja, enquanto ela tem benefícios. A partir do momento que ela percebe que não tem benefícios, ela diz: olha, terminou meu tempo aqui, pastor, eu vou para outro lugar. Aleluia. Amantes de si mesmas. Pessoas que não entendem o que é doar, o que é servir. A Bíblia Sagrada diz: é melhor dar do que receber. São sinais da volta do Senhor Jesus. Mas a Bíblia ainda coloca mais um sinal. Segundo ponto, antes do dilúvio. Segundo ponto, antes do dilúvio. Antes do dilúvio, além do egoísmo, além da mentira como marca característica que dominava a vida daquela humanidade, como vimos, a Bíblia Sagrada representa essas marcas pelo comer e pelo beber, mas havia ainda outra marca degradante naquela humanidade, que está no versículo 38 de Mateus 24. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Casando-se e dando-se em casamento. Mais uma vez vem a pergunta: Pio, o que existe de errado de casar? Eu sou solteiro, estou aí namorando, encontrei o varão, encontrei a varoa, estamos aí nos planejando aí para casar e tal. E aí, Pio, que história é essa? Vamos entender isto. Não existe nada de errado no casar. Não existe. Casamento é uma bênção de Deus dada à humanidade.
É através do casamento que nós geramos os nossos filhos, estabelecemos laços de amor, formamos um núcleo chamado família, o núcleo mais sadio, mais sólido, mais importante na sociedade, chama família. Pai, mãe e filhos, família. Então o casamento é muito importante, foi Deus que criou o casamento. Mas sobre que tipo de casamento o Senhor Jesus Cristo então está dizendo aqui sobre os dias de Noé? Como é que nós vamos entender então esse sinal nos dias de Noé em relação a casamento? Vamos ler Gênesis capítulo 6, de 1 a 5. Quando os homens começaram a multiplicar-se, a gerar filhos na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins. Nefilins são gigantes. Nefilins, gigantes na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos, gigantes. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do coração do homem era sempre e somente para o mal. Queridos, vamos entender aqui. Aqui nesses versículos nós vemos como a sociedade vivia nos dias de Noé. O verso diz que os pensamentos eram somente para o mal. E também como é que eles começaram a se casarem. O verso 2, mais uma vez o verso 2 diz: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Precisamos entender essas duas expressões aqui, filhos de Deus e filhas dos homens. Vamos entender isso. No hebraico, o nome Adão significa homem. Adão significa homem. E pode também, como derivação do hebraico, significar vermelho. Por isso que eu acho que Adão nasceu no norte do Paraná, pé vermelho. Gente boa, pé vermelho, né? Veio lá do norte do Paraná. Adão. Tem pé vermelho aqui ou não? Cara, tem. Gente boa. Aí, ó. Então, a palavra Adão significa homem. Então a expressão filhos dos homens se refere aos descendentes de Adão. Aos descendentes de Adão. Adão, homem. Quer sejam homens, quer sejam mulheres, descendentes de Adão. E a expressão filhos de Deus necessita de uma análise mais cuidadosa, mais criteriosa, que eu quero fazer agora com você. Vamos pesquisar na Bíblia quem são as pessoas chamadas de filhos de Deus. Filhos dos homens, ou filhos do homem, nós sabemos que são os descendentes de Adão. E filhos de Deus? Filhos de Deus. Em Lucas capítulo 3, versículo 38, diz assim: Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de... a Bíblia chama Adão de filho de Deus. Primeiro, Adão é chamado na Bíblia de filho de Deus. Além de Adão, nós temos mais algum ser chamado filho de Deus? Jó capítulo 1, versículo 6. Num dia em que... Vê a versão anterior, por gentileza, depois a gente vem nela. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Vê outra versão. No lugar de anjos, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então nós temos aqui anjos na Bíblia, tem vários versículos, eu estou citando apenas um, que também são chamados de filhos de Deus. Inclusive os anjos caídos. Todos os anjos,
Inclusive, os anjos caídos são chamados na Bíblia Sagrada de filhos de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 54. Mateus 27 diz assim: quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quem na Bíblia são chamados de filhos de Deus? Adão, os anjos e Jesus. Jesus também é chamado de Filho de Deus. E quem mais? Romanos capítulo 16, versículo 8, 16 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que eu e você, nós somos o quê? Filhos de Deus. Vocês estão comigo ainda? Estão aprendendo alguma coisa? Então a Bíblia chama de filhos de Deus, nós, os salvos em Cristo. Nós, os salvos em Cristo, somos filhos de Deus. Adão, filho de Deus. Jesus Cristo, filho de Deus. E também os anjos, inclusive aqueles que caíram, são chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus. A passagem de Gênesis 6:2, quando fala sobre filhos do homem, filhos de Deus, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, escolheram para si aquelas que lhe agradaram. A expressão aqui, os filhos de Deus, refere-se aos anjos caídos. Os anjos que se rebelaram contra Deus e caíram. A expressão filhas dos homens refere-se às filhas que descenderam de Adão. Mas os anjos caídos tiveram relações sexuais com as mulheres? Sim. Sim. Eles nasceram gigantes, os nefilins. É o que a Bíblia está dizendo. Portanto, quando o Senhor Jesus fala que o sinal da vinda do Filho do Homem é o mesmo que ocorreu nos dias de Noé, pois casavam-se e davam-se em casamento, preste atenção nisso, por gentileza. Pois casavam-se e davam-se em casamento, o texto diz que o casamento foi instituído por Deus. Mas os anjos caídos, eles se uniram às filhas dos homens, as filhas descendentes de Adão, de uma forma antinatural. É disso que Jesus está falando, do casamento antinatural. Uma união antinatural, uma distorção do plano original de Deus. Uma distorção do casamento que Deus estabeleceu para gerar a família. É disso que Jesus está falando quando ele fala sobre casar-se e dar-se em casamento. Viu, mas esses anjos caídos se relacionaram com as mulheres? Sim. Judas, versículos 6 e 7 diz assim: e quanto aos anjos que não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia, para que esses demônios, para que esses anjos caídos não mais se relacionem sexualmente com as mulheres. Olha o versículo seguinte: de modo semelhante a estes anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Sodoma e Gomorra, essas duas cidades tiveram a influência desses anjos. Eles já estavam amarrados, como diz a Bíblia, com correntes eternas. Eles estão sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Essas cidades servem de exemplo. É o que a palavra de Deus está dizendo. Esses anjos deixaram o seu estado original. Por isso foram presos em correntes eternas. Vejamos que o texto é muito claro ao revelar que esses anjos não guardaram as suas posições, seu estado original. Esses anjos caídos tomaram para si as filhas de Adão, tiveram relações sexuais antinaturais. Mas assim como esses anjos caídos, os habitantes de Sodoma e Gomorra também se entregaram à imoralidade, às relações sexuais antinaturais. Vamos ver Gênesis capítulo 19, versículo 1.
Antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas, Deus enviou os anjos à cidade. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló, o sobrinho de Abraão, estava lá. E Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se rosto em terra diante desses 2 anjos, mas ele não sabia que era anjo. Olha o versículo seguinte, e disse: meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do meu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e, pela manhã, seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, respondeu os 2 anjos. Mas ele insistiu tanto com eles, com os 2 anjos, com esses 2 homens, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Eles comeram. Por que eles comeram? Porque tinha um corpo humano, um corpo físico. Senão eles não poderiam comer. Como que um corpo glorificado vai comer? Vai colocar a comida aqui, mastigar e cair no chão? Não é? Sem estômago, sem intestino? Eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, homens, cercaram a casa de Ló. Cercaram a casa de Ló. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Tragam-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações sexuais com eles. Por isso que Judas diz que esses anjos não guardaram o seu domicílio, assim como em Sodoma e Gomorra. Praticaram relações sexuais antinaturais. Quando Jesus fala que nos dias de Noé casavam-se e davam-se em casamento, Jesus está se referindo à relação sexual não natural, antinatural. E Jesus diz: se isso estiver acontecendo nos seus dias, esse é um dos sinais de que eu estou voltando. Meu Deus, este é um dos sinais de que eu estou voltando. Relações sexuais não natural, não como Deus planejou, não como Deus planejou. Por isso a Bíblia Sagrada aqui em Judas 6 nos revela que os anjos caídos foram presos com correntes, ou seja, eles não podem mais fazer o que fizeram lá em Gênesis capítulo 6, mas eles ainda atuam influenciando nas mentes das pessoas nos nossos dias para perverter as suas vidas através de relações sexuais ilícitas. Eles influenciaram os habitantes de Sodoma e Gomorra, mesmo estando presos com cadeias. E os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles se lançaram às relações sexuais antinaturais. A Bíblia Sagrada detalha ainda mais este assunto em Romanos capítulo 1, versículo 22, falando dessas pessoas que estão envolvidas neste estilo de vida, neste comportamento. Essas pessoas se dizem sábias, diz a Bíblia. Não, mas ele é um escritor famoso, ele é um artista maravilhoso. Não, ele é um jornalista fantástico. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha o próximo versículo. Trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes, répteis. Uma adoração, uma veneração exagerada por gato e cachorro. Sinais da vinda de Jesus. Olha lá, olha o próximo versículo. Tem mais um? Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Não, anterior.
Isto. Por isso Deus nos entregou a impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Toda prática sexual antinatural, a Bíblia chama de degradação do próprio corpo. Olha o próximo versículo. Trocar a verdade de Deus pela mentira. Lembra que um dos sinais é a mentira? Não, pastor, o importante é ser feliz. É mentira. Não, pastor, eu nasci assim. É mentira. Olha lá, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e os seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Vamos ler o próximo versículo. Por causa disso, Deus nos entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, relações sexuais contrárias à natureza, aquilo que Deus criou. Olha o próximo versículo. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Assim como foi nos dias de Noé. Assim como foi. Casavam-se e davam-se em casamento. Mas estamos falando do casamento estabelecido por Deus, bíblico? Não. Jesus está se referindo a esta forma de relações. Todo relacionamento sexual, escute isso, todo relacionamento sexual fora do casamento, a Bíblia chama de impureza sexual. Deixa eu repetir, todo relacionamento sexual fora do casamento, a Bíblia chama de perversão, impureza sexual. Posso ouvir um amém? Vocês estão aqui ainda comigo? Queridos, as pessoas, elas não sabem disso. A igreja do Senhor Jesus precisa instruir. As pessoas simplesmente usam o seu corpo como se fosse alguma coisa descartável, alguma coisa sem valor. Simplesmente banalizando o seu próprio corpo. Então a Bíblia Sagrada está dizendo que toda forma de sexo fora do casamento é degradação. Esse tipo de união, assim como nos dias de Noé, é um sinal de que Jesus Cristo está voltando. Romanos 14:17 diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, não é egoísmo, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Nos dias de Noé, esses demônios agiram pessoalmente, levando os homens a definirem como propósito de vida comer, beber e casar. Egoísmo, egocentrismo e relações sexuais ilícitas. Em nossos dias a humanidade está debaixo dos mesmos ataques das trevas. Esses ataques têm levado as pessoas a mentir, comer e a casar. Mentir é trocar a verdade, não aceitar a verdade, é chamar a verdade de mentira, porque o mal tem medo da verdade. Sabe por que ele tem medo da verdade? Porque o conhecimento da verdade nos liberta. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta da tristeza, da falta, das doenças, das opressões, das depressões, das divisões, das imoralidades sexuais. Por isso, o diabo quer convencer você de que a mentira é verdade. Comer, beber, refere-se ao egocentrismo, como já vimos. Comer, beber é viver a vida na terra como se fosse a única vida existente. Comer, beber refere-se a viver somente para si mesmo. Nunca se importar com ninguém, nunca servir ninguém. Casar
aqui refere-se a toda forma de sexo fora do casamento, toda forma de imoralidade sexual. Por isso, por esta razão, Jesus Cristo disse: vocês não saberão o dia nem a hora. Mateus 24:36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Mas no 37 ele diz: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. Uau! Estavam tão envoltos no egoísmo, no egocentrismo, nos atos sexuais ilícitos. Eles cultivavam tanto isso, planejavam tanto isso, viviam tão intensamente nisso que eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Estes são os sinais de que Jesus está às portas. Eu quero concluir dizendo que, por tudo isso, entendemos que estamos vivendo nos dias de Noé. Estamos vivendo. Mas não necessitamos ser surpreendidos como eles foram. Pois o Espírito Santo de Deus nos mostra os sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não desconsideramos esses sinais, ao contrário. Podemos sim estar preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos nos alegrar na esperança da vinda dEle. Cada dia a razão de vivermos é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Cada dia a razão de existirmos é para fazermos a obra dEle, buscando o reino de Deus. Pois a nossa comida, a nossa bebida é fazer a vontade do nosso Pai Celestial, assim como o próprio Senhor Jesus declarou. Cada dia amamos a palavra de Deus, pois ela é verdade. Cada dia nós vivemos a vida de igreja, a vida de família, porque é na família que se multiplica, é na família que se cultiva o amor, é na família que se cultiva o relacionamento, o amor, o doar, o servir. Na igreja, a família de Deus. Todos esses sinais dizem que a nossa vida aqui na terra está findando. Está findando. Pio, mas eu tenho vivido uma vida de vitória, uma vida de abundância. Claro. A Bíblia promete para mim e para você vivermos uma vida de conquista, de vitória, de avanço. Claro que sim. E graças a Deus, mesmo tendo mais vitórias que derrotas, mais abundância do que falta, mais alegria que tristeza, mais amor que ódio, mais certeza do que incerteza, a eternidade com Deus será incomparável com as nossas pequenas conquistas aqui. Será incomparável, pois jamais se contou ao mortal metade da glória celeste. Quando a Bíblia Sagrada diz que lá nos céus nós vamos andar em ruas de ouro, o que a Bíblia está dizendo com essa expressão ruas de ouro? Aquilo que ocupa a cabeça do homem, a mente do homem, o ouro, vai estar debaixo dos nossos pés lá. É isso que a Bíblia fala. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: passamos por lutas, dificuldades, tribulações, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Diga assim: eu não estou desanimado. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Diga assim: eu não estou desesperado. Somos perseguidos, mas não abandonados. Diga: eu não estou abandonado. Abatidos, mas não destruídos. Diga: eu não estou destruído. Versículo 16 diz assim: por isso não desanimamos. Diga: eu não estou desanimado. Embora exteriormente estejamos a desgastar o nosso corpo físico, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Aleluia! Glória a Deus! Olha o versículo seguinte, o 17 diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos
leves e momentâneos. O que a Bíblia está dizendo? Se colocar a minha luta, a sua luta, a nossa tribulação numa balança e colocar o que nós vamos receber na glória eterna. Isso aqui é nada. Não se compara. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os problemas. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha o versículo 18. Assim, eu não gosto de dar chave para ninguém, mas aqui está uma chave. Aqui está uma chave. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Aonde que nós prestamos atenção? Aonde que nós concentramos a nossa energia? Aonde que nós concentramos a nossa dedicação? Naquilo que não se vê. Por quê? Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Amados, por isso nós dizemos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E não falamos Maranata como uma forma de escapismo. Não queremos sair daqui porque tem muita tribulação, muita luta. Não, não. Mas é com o desejo ardente de estar para sempre com o nosso Senhor Jesus. Por isso nós dizemos Maranata. E por isso, eu e você estamos aqui para alertar as pessoas. Estamos vivendo nos dias de Noé. Cuidado. Você pode falar no seu condomínio, você pode falar onde você abastece o seu carro, na panificadora, no seu trabalho, onde você for, dizer: ei, você precisa ter um encontro pessoal com o Salvador Jesus. Ele te ama, Ele quer perdoar os seus pecados, para que você esteja preparado para esse dia que está às portas. Está às portas. A você, meu irmão, a você, minha irmã, a todos quantos amam o Senhor Jesus e a sua vinda, o Senhor Deus, o nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele diz em Isaías 41:10, por isso não tema, pois eu estou com você, diz o Senhor. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, diz o Senhor. Aleluia. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não tema. Mesmo que quando você vai dizer da vinda de Cristo, do amor de Deus, as pessoas zombam, as pessoas dizem para você: eu não vejo bem assim, Bíblia é papel, ela aceita tudo. Mesmo que você seja desprezado, mesmo que você seja satirizado, não importa. Vamos evangelizar, vamos falar da vinda de Cristo, vamos prevenir as pessoas. Olha o versículo 13, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Aleluia. Ele está dizendo para mim e para você, filhos, que o segura pela mão direita. Ele diz: não tema, eu te ajudo. Não tenha medo, eu te sustento pela sua mão. Não tenha medo, vamos dar mais um passo, vamos avançar mais um pouco, vamos pregar mais um pouco, vamos revelar a vontade de Deus mais um pouco, vamos orar mais um pouco, vamos servir mais um pouco, vamos viver a contracultura desses dias. A Bíblia diz que eu e você somos sal e somos luz. A Bíblia Sagrada diz que Deus colocou em nós um novo cântico. A Bíblia Sagrada diz que existe dentro de nós a mensagem da salvação, o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Satanás e seus demônios não podem triunfar no meu vizinho, na minha empresa, no meu trabalho, na minha escola, no meu condomínio. Ele não vai vencer, porque nós temos a mensagem que salva, que resgata, que restaura, que dá esperança, que dá vida, que traz solução ao coração das pessoas. Aleluia. Quando dizemos vem Jesus, não é que nós queremos fugir da luta. Não. A gente diz vem Jesus porque eu quero estar com Ele para sempre. Mas enquanto Ele não vem, Ele mostra os sinais, diz: fiquem preparados, fiquem atentos, fiquem alertas. Não brinque. Vigiem.
É o que o texto sagrado diz. E você pode hoje se posicionar em Cristo e dizer: Jesus, eu creio nisso, essa é a tua palavra, eu estou pronto, Jesus. Enquanto o Senhor não vem, eu quero fazer a sua obra com amor, com zelo, com carinho e com dedicação. Aleluia. Vamos ficar em pé, por gentileza. Vamos abençoar Jesus com um aplauso, Ele é digno. Aleluia. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom